Boa noite. Daqui a pouquinho a gente inicia essa transmissão ao vivo, daqui a um minutinho. Daqui a um minutinho a gente já começa. Boa noite, são 19 horas do dia 22. Hoje nós vamos conversar bastante sobre como a distância também pode gerar aproximações que são tão significativas, mesmo num contexto de distanciamento social. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Caterine, eu sou a responsável pela página e pelo site Pedagogia e Infância e tenho o prazer de conversar com vocês sobre uma temática que está tão latente hoje nas redes sociais, até por uma diversidade que todo mundo tem enfrentado. Para a gente conversar sobre esse assunto, é muito importante que a gente aborde 3 itens significativos de uma maneira bastante breve. Quando estive em Reggio Emília pela última vez, celebrando o centenário do Loris Malaguzzi, foi muito interessante notar o quanto Reggio Emília traz uma mensagem vigorosa de compartilhamento de informações. O quanto Loris, celebrando diante de todas as nações o seu centenário, né, a sua memória, na verdade, enaltecida pelos educadores de Reggio Emília, traz essa temática em voga do quão importante é o mundo se unir pela educação e por ressaltar a cultura da infância, que por vezes é tão esquecida. Falar em distância nos traz uma angústia, sobretudo na educação infantil, uma vez que nessa faixa etária é muito difícil a gente considerar a possibilidade do acesso às telas, por exemplo, que por especialistas já é considerada muito inadequada. Então, como promover uma experiência adequada, como valorizar num momento de tanta ruptura de paradigma, que essa experiência seja crítica e reflexiva e que mantenha alguma qualidade que é promovida na escola. Então, o primeiro tópico, que é o distanciamento social, é extremamente importante, porque nessa primeira infância a gente percebe que os pais eles colocam na escola o papel e a expectativa do ambiente socializador, o que de fato é o papel principal da escola, como uma instância fora do núcleo familiar em que a criança de fato tem a oportunidade de estabelecer suas primeiras relações fora do círculo social. Porém, nesse momento, todos se sentem muito impactados, as famílias tendo que trabalhar, não tendo condições muitas vezes de dar atenção para os seus filhos, de acompanhar as propostas escolares, e os educadores que sentem também essa angústia das famílias, que muitas vezes desejam, né, a reposição, o retorno das aulas o quanto antes, mas que por outro lado também tiveram que se readaptar de uma maneira súbita às plataformas digitais, e não necessariamente somos todos fluentes digitais, ainda mais para crianças que por vezes são muito pequenas, e nem sempre existe todo esse contexto de acessibilidade. Contudo, é muito importante que num momento de distanciamento, que é o tema dessa conversa breve, a gente possa garantir aquilo que é a consolidação das práticas pedagógicas, que as escolas não entendam esse momento, pegando aquela mensagem inicial
do Loris Malaguzzi não entendam esse momento como uma prática isolada ou em si mesmada, mas que este momento seja uma oportunidade valiosa para que todos compartilhem bons conhecimentos e boas experiências, até porque todos são novos numa situação em que o mundo todo passa a ser digital, numa experiência em que as interações não são físicas, ainda mais muitas vezes entendendo que essa experiência prática é tão vigorosa e necessária nessas séries e nessa primeira infância. Então, a gente percebe o quão solidárias têm sido algumas instituições que inclusive disponibilizam o seu material, trocam, enfim, abrem-se ao debate pedagógico, que é algo extremamente necessário para que a experiência seja bem sucedida. Também percebemos a importância de haver o equilíbrio emocional dos educadores nesse momento, que também se tornam pais, também se tornam pessoas que trabalham por meio de um home office, que não era uma prática vigente e que estão absolutamente fora da sua zona de conforto. Então, esta situação passa a ser uma situação bastante nova e que esse educador precisa amparar as crianças e as famílias no momento em que elas também necessitam de um suporte pedagógico, um suporte que se dá por experiências que não podem ser simplesmente a transferência de atividades prontas de uma internet, de uma rede, mas que precisam de um olhar muito criterioso dos educadores para analisar aquilo que a gente tem disponível, para observar com um olhar daquilo que de fato faça sentido e que efetivamente corresponda às necessidades do seu grupo, para que as crianças também percebam que há um sentido e uma continuidade. Então, aquele educador que consegue fazer aquela conexão com a sua turma, promover que uma criança entre em contato com a outra, que consiga ter possibilidades de propostas absolutamente vinculadas àquilo que estava sendo desenvolvido quando as aulas foram interrompidas. Mas existe o fator da flexibilidade, que é muito importante. Todos enfrentam um momento de readaptação, de reambientação. Então, a família também necessita ter a nossa escuta para aquelas que são as suas possibilidades de entrega, até que a gente consiga ajustar os tempos pessoais, os nossos próprios tempos, que nem sempre estão totalmente alinhados e articulados. Muitas vezes existe a expectativa de que um ambiente virtual de aprendizagem se configure como uma aula 100% online no tempo em que o estudante ficava na escola. E os educadores, para eles se prepararem, para conseguirem adaptar suas práticas ou para gravar um vídeo, um material, realmente exige uma dedicação anterior que por vezes leva horas, né? E um prazo absolutamente ampliado numa modalidade que realmente não lhe é tão conhecida. E ao mesmo tempo os pais têm expectativas de que essas crianças sintam-se absolutamente acolhidas e tenham um grau de independência maior do que eles notam, porque não há o assessoramento do educador. Ao mesmo tempo, a gente vê mensagens muito valorosas de famílias que verificam a qualidade desse trabalho docente, a importância do educador que realmente acompanha tantos desafios, tantas instruções e acompanhamentos diferenciados nas mais diferentes faixas etárias. E para o infantil, eu acho que a educação ela tem se reinventado. Ela tem se reinventado no sentido em que as educadoras conscientes e bastante
construtivas, muitas vezes, buscam formas inéditas de orientar aos pais. Como essa família pode acolher e promover experiências que sejam válidas e construtivas em casa, que não seja simplesmente um momento de transferência de responsabilidade ou de lazer arbitrário, mas que sejam propostas conectadas com propósitos claros, mas que lhe falam e que deem bons instrumentos pedagógicos de como mediá-las. Enfim, então acho que esses 3 aspectos que são o distanciamento social, não como uma forma de não compartilhamento, mas garantindo que o conhecimento, que é conhecimento efetivamente, ele é sempre globalizado, ele é sempre compartilhado para que o seja, né? Para que seja um conhecimento de fato e se torne um fator, algo público, que é acessível para todos. Então, trocar experiências, práticas que deram certo, que não deram certo, é muito importante. O diálogo estabelecido com esses pais e os pais com a escola, sabendo que todos visam a exatamente o mesmo propósito, que é o engajamento e a aprendizagem do estudante, e que todos gostariam de estar numa situação diferente nesse momento. E acho que o equilíbrio emocional como um fator indispensável para que essa experiência, que é muito, às vezes, até desgastante para todos, se transforme, por outro lado, numa forma de unir forças e numa forma de tornar uma comunidade ainda mais engajada em termos de conexão interrelacional. Enfim, essa foi a minha mensagem de hoje. Eu vou deixar disponível esse conteúdo. Os convido também a observar artigos e a outros cursos, outras oportunidades que teremos também por meio deste canal. E hoje abrimos um canal no Instagram também, para que essa comunicação seja cada vez mais fluida por diversas plataformas. Eu agradeço, desejo uma ótima noite, uma semana cheia de aprendizagem à distância, mas somente distância física. Muito obrigada!